Uma macro é uma sequência de regras que o programa deve seguir. Quando você cria uma macro, você cria um algoritmo que deve executar uma série de procedimentos. Uma das finalidades principais de criarmos uma macro é tornar o programa mais flexível, mais dinâmico. Em programação, esse é um conceito muito importante. E com o exemplo da aula ficará mais claro para vocês. Então, eu trouxe aqui a sintaxe básica de criação de uma macro. Uma observação é que os parâmetros não são obrigatórios, né? Sua macro pode ou não ter parâmetros. Então, no nosso exemplo da aula, nós temos aqui 3 datasets, trazendo valores de venda de uma loja de 3 meses diferentes. Então, temos aqui o dia que ocorreu essa venda e qual que foi o valor total da venda. O nosso problema é que precisamos criar um dataset diferente para cada um desses meses, porém só selecionando os valores de venda que são maiores do que 4.000. Então, uma das formas que a gente pode fazer é criar um novo dataset. Esse dataset eu vou chamar de maior de janeiro de 2021. Então, eu vou explicitar aqui a minha tabela de origem. Então, vai ser de vendas, janeiro de 21. E eu só vou selecionar, vou colocar um filtro se o total for maior do que 4.000. E aqui eu posso colocar o run para finalizar. Então vamos rodar. E temos aqui o nosso dataset, né? Ele criou o restante, tanto de janeiro de 21, de fevereiro e também de março. E temos aqui maior de janeiro de 21. Porém, como em janeiro, esse mês específico, não teve nenhuma venda maior que 4.000, ele não trouxe nada. Então precisamos repetir o mesmo processo para os outros meses. Então podemos até copiar aqui. Então esse vai ser o maior de fevereiro de 2021. E esse o maior de março de 2021. Vamos criar também aqui os dois. E ele trouxe para a gente. Então em fevereiro teve uma venda que foi acima de 4.000. Em março, 2 vendas. Você pode notar que basicamente estamos repetindo o código. A função de cada código é a mesma, é apenas filtrar se o valor de venda é maior que 4.000. Se for maior, a gente vai criar um novo dataset com a mesma data, somente com esses valores. Porém, não é a forma mais eficaz e nem a forma mais recomendada. Uma forma mais simples seria utilizando macros. Então vamos ver como que podemos criar os mesmos datasets utilizando o macro. Então, para que possamos criar uma nova macro, é necessário que você coloque o comando macro. Primeiro você coloca o símbolo de porcentagem, a palavra macro, e insere qual que é o nome que você vai querer para a sua macro. Por exemplo, eu vou colocar aqui vendas maior. Nessa macro eu vou colocar 2 parâmetros. Vai ser um parâmetro chamado input e um parâmetro chamado output. Esse input basicamente será a nossa tabela de origem que colocamos no set, e o output será o parâmetro que eu vou querer como saída, ou seja, o nosso dataset, qual que é o nome do dataset que nós iremos criar. Então aqui eu posso colocar data, então aqui eu vou colocar o nosso output, aqui eu vou colocar qual que é o nosso input, tabela de origem, e aqui basicamente eu vou repetir o que fizemos acima nos comandos data. Então se o total for maior que 4.000. E aqui poderemos pôr para rodar também. Então, para fechar essa macro, precisamos colocar novamente a porcentagem e a palavra mente. No caso, agora temos uma macro criada, mas para que possamos chamar essa macro, para que ela possa funcionar, precisamos acionar ela. Para acionar, você precisa colocar a porcentagem, o nome da sua macro. Então, coloquei ali vendas maior. E aqui eu coloco agora qual que é o parâmetro, tanto o input quanto o output. Então, como o input, a nossa tabela de origem, será, por exemplo, a vendas de janeiro. E como output, eu vou querer o nome de maior 1,21. Repito agora o mesmo processo para os outros meses. Então, aqui será vendas de fevereiro
o nome que eu vou querer maior fevereiro 21 e vendas do mês 3 maior underline 321. Só vou fechar aqui com ponto e vírgula, né, o comando mend de fechamento da macro e podemos rodar as nossas macros. Então temos aqui como resultado maior de 21, como não tem nenhum caso ele não trouxe nada. De fevereiro ele trouxe. E em março também. Então você pode notar que basicamente eliminamos aqueles 3 blocos de dataset, né, de criação, e fizemos em apenas uma única macro. Você pode notar o quanto que ficou mais flexível, né? Por exemplo, se eu precisar fazer esse cálculo para outro mês, basta eu copiar essa mesma chamada e trocar aqui o nome de input e trocar o nome de output. Já ficou muito mais simples. Uma outra forma de utilizar também seria passando a variável let. Como que funciona essa variável let? Então eu vou abrir aqui. Você vai utilizar também porcentagem let. No caso, iremos criar uma variável macro. Então, você pode passar o nome da sua variável. Por exemplo, essa variável eu vou passar como valor o input do mês de janeiro. Então agora eu posso criar um dataset. Então vou chamar de data captura, por exemplo. A origem será a nossa variável, né? Mês-ano, que declaramos ali em cima. Nossa variável let. E podemos passar o mesmo filtro, né? Total maior que 4.000. Basta rodar e podemos ver o resultado. Então ele trouxe aqui pra gente, como em janeiro não tinha nenhum caso, realmente ele não trouxe nada. Vamos testar aqui com outro mês. Então ele te dá também essa flexibilidade, né? Basta você alterar o nome da sua macro variável, que ele já muda para você. Então vamos rodar aqui, fevereiro agora. E ele trouxe aqui pra gente realmente o único caso que ocorreu em fevereiro. Então é isso, pessoal.